mercado financeiro brasileiro foi sacudido por uma notícia daquelas, o colapso, assim de repente, do Banco Master. Vamos mergulhar nessa história para entender o que aconteceu e, claro, o que isso significa para quem investiu na instituição. Olha, a coisa toda foi muito rápida, um verdadeiro furacão. No dia 18 de novembro, o mercado simplesmente acordou com duas notícias simultâneas, uma atrás da outra. Daniel Vorcaro, o dono do banco, sendo preso pela Polícia Federal e, ao mesmo tempo, o Banco Central decretando a liquidação da instituição. Um choque duplo. Embora já existissem alguns rumores, alguns sinais de problemas nos últimos meses, ninguém esperava um fim tão abrupto. E agora, para milhares de investidores, só uma pergunta realmente importa. Pois é. Para quem tinha dinheiro investido em algum produto do Banco Master, a grande questão que fica no ar é essa. E agora? Para onde foi o dinheiro? O que acontece com as economias de tanta gente? Felizmente, existe uma rede de segurança para muita gente. E é exatamente aqui que entra em cena o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Esse número aqui é a peça-chave de tudo. R$ 250 mil. Esse é o valor que o FGC garante por CPF e por instituição financeira. É fundamental guardar bem esse número. Mas vamos aos detalhes, que são super importantes. Essa garantia, ela cobre aqueles produtos de renda fixa mais conhecidos, sabe? CDB, LCI, LCA. O limite, como a gente viu, é de 250 mil por CPF. E um detalhe crucial, esse valor já inclui o principal, ou seja, o dinheiro aplicado mais os juros que renderam até a data da liquidação. Agora, o ponto de atenção é o seguinte, qualquer valor que ultrapasse esses 250 mil, infelizmente, entra na chamada massa falida do banco. O processo para acionar essa garantia é bem desenhado, passo a passo. Tudo começa com a decisão do Banco Central de liquidar o banco. Depois disso, o liquidante responsável tem que preparar uma lista com todos os credores e mandar para o FGC. Aí sim, a partir desse momento, quem investiu entra em ação pelo aplicativo do FGC, faz a solicitação e, se estiver tudo certo, o pagamento cai na conta em poucos dias. Ok, plano de emergência, rede de segurança, tá claro. Mas a pergunta de $1 milhão é, como um banco que parecia tão promissor, que atraía tanto investimento, chegou nesse ponto de colapso total? A linha do tempo dos últimos meses parece um roteiro de filme de suspense, né? A gente vê uma tentativa de compra que foi bloqueada, auditorias rolando, acordos de última hora, tudo isso culminando no dia 18 de novembro com a prisão do dono e a liquidação do banco. Foi uma escalada de eventos bem dramática. As investigações da Polícia Federal apontam para uma suposta fraude. E não é pouca coisa, a escala é massiva. O valor que está no centro de toda essa história é de impressionar, 12,2 bilhões de reais. Ou seja, o ponto central aqui é que as autoridades não estão investigando apenas investimentos que deram errado. A suspeita é muito mais grave. A possível criação de ativos que simplesmente não existiam, ativos de papel, só para justificar a movimentação de uma quantia bilionária. A audácia da suposta fraude é algo que choca. Para se ter uma ideia da gravidade, uma fonte ligada à investigação chegou a descrever os documentos usados como, e aqui eu cito, falsificações grosseiras. Isso dá uma dimensão do que pode ter acontecido. Bom, sempre que um banco quebra, a grande preocupação que surge imediatamente é: isso pode contaminar o resto do sistema? Existe o risco de um efeito dominó, de uma crise maior? Os números, felizmente, trazem um certo alívio nesse ponto. Apesar do estrago enorme para os seus clientes, o Banco Master era um peixe relativamente pequeno no oceano do sistema financeiro. Seus ativos representavam pouco mais de 0,5% do total. E tem mais, o FGC, o nosso fundo garantidor, tem caixa mais do que suficiente para cobrir todos os pagamentos elegíveis dessa quebra. As reservas são bem maiores que o necessário, o que mostra a solidez desse mecanismo de proteção. Agora, para além do caso específico do Banco Master, esse colapso todo serve como um alerta, e um alerta bem importante para todo mundo que investe. Existem lições muito valiosas para tirar daqui. Olhando para trás agora, será que tinha algum sinal de alerta, alguma bandeira vermelha que um investidor mais atento poderia ter percebido para, quem sabe, evitar essa cilada? Talvez o maior sinal de todos estivesse bem na cara o tempo todo. A promessa de retornos muito, mas muito acima da média do mercado. Pensa bem, quando um banco pequeno oferece pagar 130%, 140%, 150% do CDI, enquanto os gigantes do mercado pagam ali perto de 100%, isso deveria acender um grande sinal amarelo. A lógica do mercado financeiro é bem direta.
Para conseguir pagar retornos tão altos, o banco precisava necessariamente correr riscos muito maiores. E isso, geralmente, significa investir em ativos bem mais complexos, talvez até pouco transparentes, algo que uma olhada no balanço da instituição já poderia sugerir. No final das contas, esse episódio todo nos força a refletir sobre uma questão que é fundamental, uma pergunta que todo investidor deveria se fazer antes de qualquer aplicação. Afinal, qual é o verdadeiro preço que se está disposto a pagar na busca por um retorno mais alto?